Como transformar clareza em lucro? Parabéns por chegar até aqui. Se você acompanhou as aulas anteriores e fez os exercícios, provavelmente já percebeu uma coisa. O problema do seu restaurante talvez não seja a falta de clientes, talvez não seja o marketing, talvez não seja a localização, talvez não seja o concorrente, talvez o problema esteja dentro da operação. E isso é uma excelente notícia, porque aquilo que está dentro da operação está sob o seu controle. Durante esse desafio, nós falamos sobre desperdício, falamos sobre perdas invisíveis, falamos sobre vazamentos de dinheiro, falamos sobre medir aquilo que antes passava despercebido, mas agora chegou o momento mais importante, o momento da ação, porque conhecimento sem implementação não gera resultado. Você pode assistir todas as aulas, pode ler todos os livros, pode fazer todos os cursos, mas se não aplicar, nada muda. E é exatamente por isso que eu quero te entregar um plano extremamente simples. Um plano que qualquer dono de restaurante consegue executar, sem complicação, sem burocracia, sem precisar parar a operação. Eu chamo esse plano de plano de ataque dos 7 dias, porque durante os próximos 7 dias você vai enxergar o seu restaurante com os olhos de um empresário e não apenas de alguém que está apagando incêndios. No primeiro dia, eu quero que você olhe para os desperdícios. Durante um dia inteiro, observe tudo que está indo para o lixo. Observe as sobras, os erros, as devoluções, os produtos vencidos, as perdas de produção. E não tente corrigir nada ainda, apenas observe, porque você só consegue corrigir aquilo que consegue enxergar. No segundo dia, eu quero que você observe a produção. Como os alimentos são preparados? Existe um padrão? Existe ficha técnica? Cada pessoa faz de um jeito? Ou todos seguem o mesmo processo? Muitas vezes o desperdício começa exatamente aqui, na falta de padronização. No terceiro dia, eu quero que você observe o estoque. Abre os freezers, abre os refrigeradores, abre o estoque seco, veja o que está parado ali, veja o que está próximo do vencimento, veja o que existe em excesso, porque estoque parado é dinheiro parado, e dinheiro parado não gera lucro. No quarto dia, eu quero que você observe as compras. Quem compra, como compra, por que compra, existe um planejamento ou as compras acontecem porque faltou o produto? Porque compras emergenciais normalmente custam muito mais caro para o restaurante e toda compra mal feita reduz a sua margem de lucro. No quinto dia, eu quero que você observe sua equipe, não para procurar erros ou culpados, mas para entender o processo. Existe um treinamento? Existe um padrão? Existe clareza? Ou cada colaborador trabalha da sua própria forma? Porque muitas vezes o problema não acontece por má vontade, acontece por falta de direção. No sexto dia, eu quero que você observe as suas vendas. Quais são os produtos mais vendidos? Quais são os mais lucrativos? Existe algum produto vendendo muito e deixando pouco lucro? Existe algum produto extremamente lucrativo que poderia vender mais? Porque vender mais nem sempre significa ganhar mais. No sétimo dia, eu quero que você pare por alguns minutos, pegue todas as anotações dos últimos dias e faça uma pergunta simples: qual é o maior vazamento do meu restaurante hoje? Não tente resolver tudo, escolha apenas uma prioridade, porque a maioria dos empresários erra exatamente aqui. Eles tentam mudar tudo ao mesmo tempo e acabam não mudando nada. Grandes transformações começam com pequenas melhorias. Agora eu quero compartilhar algo que aprendi ao longo da minha jornada.
Durante muito tempo, eu achei que prosperidade significava vender mais. Depois, eu achei que significava abrir mais unidades. Depois, eu achei que significava faturar mais. Mas hoje eu penso diferente. Prosperidade é ter clareza, é ter controle, é ter paz, é saber que o restaurante está funcionando de forma saudável. Porque não adianta faturar muito e viver estressado. Não adianta vender muito e não ter lucro. Não adianta crescer e perder a qualidade de vida. O verdadeiro crescimento acontece quando existe equilíbrio. E foi exatamente por isso que eu criei o método MESA: mentalidade, estrutura, sistema e abundância. Porque antes de crescer, você precisa enxergar. Antes de expandir, você precisa organizar. Antes de acelerar, você precisa construir uma base sólida. E esse desafio foi criado para fazer exatamente isso: abrir os seus olhos, mostrar aquilo que estava escondido, mostrar oportunidades que talvez você não estivesse enxergando. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Se você encontrou apenas R$ 50 por dia de desperdício durante este desafio, valeu a pena? Claro que valeu, porque R$ 50 por dia representam mais de R$ 18.000 por ano. Se encontrou R$ 100 por dia, estamos falando de mais de R$ 36.000 por ano. Se encontrou R$ 150 por dia, estamos falando de mais de R$ 54.000 por ano. Perceba como mudanças pequenas geram grandes resultados. Por isso eu quero te dar um conselho: não deixe esse material guardado. Não assista e siga sua vida normalmente. Imprima as planilhas, faça as anotações, converse com a sua equipe, implemente as melhorias, porque o dinheiro que você procura talvez esteja escondido dentro do seu restaurante. Ele só estava escondido atrás de processos que precisavam ser ajustados. E se você percebeu que sozinho vai demorar mais tempo para implementar tudo isso, eu posso te ajudar, porque encontrar os vazamentos é apenas o primeiro passo. Depois vem a organização financeira, o controle do CMV, a ficha técnica, o estoque, as compras, a equipe, a delegação, os processos, as vendas, e é exatamente isso que eu ensino dentro do método MESA. Mas, independente do próximo passo que você escolher, eu espero que este desafio tenha te mostrado uma coisa: o seu restaurante tem muito mais potencial do que você imagina. E muitas vezes a diferença entre sobreviver e prosperar está apenas em aprender a enxergar aquilo que antes passava despercebido. Parabéns por concluir o desafio dos 7 dias. Agora é hora de transformar clareza em resultado.